duas histórias bem distintas no mesmo lugar. A primeira é de prosperidade, um império que teve seu auge há mais de 1000 anos, com construções imponentes, uma cidade que foi uma das maiores do mundo e uma cultura que influencia até os dias de hoje. A segunda história é o oposto disso, séculos depois, nos anos 70, um governo que conseguiu em quase 4 anos eliminar 25% de toda a população do país, um dos maiores genocídios do século XX. Eu estou no Camboja, Sudeste Asiático, para te contar um pouco do que aconteceu por aqui. O que hoje restou da primeira história que eu vou contar está assim, de pé, com todos esses detalhes há mais de 1000 anos. Nem as fortes chuvas da região foram capazes de apagar os registros do povo que viveu aqui. O ápice do Império Khmer, que até hoje representa a principal etnia do Camboja, se deu entre os séculos 9 e 15. Depois, foi abandonado e esquecido, tomado pela selva, o que proporciona essas paisagens que misturam a natureza com os templos. Essa série de construções, bem distantes umas das outras, era a capital do Império, chamada de Angkor. Hoje, é um complexo arqueológico gigantesco. São mais de 1000 templos, uns mais bem preservados que outros. Estima-se que na época, mais ou menos 500 mil pessoas viviam aqui, nesse lugar. Mas por aqui se fala que eram mais de 1 milhão de pessoas, ou seja, corresponde, para a época, a uma das maiores cidades habitadas do mundo. Foi um centro comercial e político bastante rico. Inicialmente, por influência da Índia, os templos eram hindus. Mais tarde, se tornaram budistas. Aliás, a religião é praticada por mais de 90% da população hoje em dia. Todo lugar que você vai tem um incenso aceso. Na década de 70, por alguns anos, as manifestações religiosas foram banidas do país. É a segunda história que eu vou contar por aqui, que tem o mesmo nome do antigo império, Khmer, mas dessa vez vermelho. A Guerra do Vietnã estava próxima ao fim quando grupos de orientação socialista começaram a pipocar nos outros países da região. No Camboja, assumiu o Khmer Vermelho, que tinha uma interpretação própria do marxismo, diferente das outras experiências. Eles acreditavam que o país só alcançaria o comunismo se fosse agrário, com a força trabalhadora no campo. Forçou rapidamente a ida da população para o interior, acabou com os bancos, a moeda local e qualquer prática religiosa. As famílias passaram a viver em comunas, onde produziam e tentavam sobreviver. A falta de recursos e tecnologia fizeram com que milhares morressem de fome, desnutrição e outras doenças. Paralelo a isso, o regime do ditador Pol Pot passou a perseguir e a executar qualquer pessoa suspeita de subversão, que falasse outro idioma ou que tivesse qualquer vínculo com o Ocidente. O principal cantor do país da época, Sin Sissamut, foi assassinado. Crianças eram separadas das famílias e levadas para escolas do regime. Idosos e pessoas com deficiência foram executados por não se adequar aos trabalhos braçais. Milhares de pessoas foram presas, muitas sem motivos, levadas para campos de extermínio, julgadas em valas comuns. Crianças, filhos de dissidentes políticos, eram mortas nessa árvore. Hoje, memoriais mostram os horrores de um dos maiores genocídios do século XX. No total, em 4 anos, somando a fome e as perseguições, aproximadamente 2 milhões de pessoas morreram, quase 1/4 da população. Aqui funcionava uma escola, mas no regime do Khmer Vermelho foi transformada em uma prisão. As salas de aula foram adaptadas e viraram celas como essa. Aqui as pessoas eram interrogadas, torturadas e assassinadas. Estima-se que mais de 20 mil pessoas ficaram detidas aqui. Dessas, apenas 7 sobreviveram. Um deles foi Chun Mei, de 93 anos, que conseguiu sobreviver porque era mecânico e consertava os carros do exército. Hoje, ele vende livros no mesmo lugar em que foi preso, contando sua história. Ele depôs no Tribunal Internacional que condenou as lideranças da época pelos crimes contra a humanidade. Histórias difíceis, mas importantes de serem lembradas,
justamente para não se repetirem. O tempo passou, as cicatrizes ficaram e o Camboja se transformou em uma nação próspera, buscando resgatar a forma que era chamado entre os anos 20 e 70, justamente por toda a sua beleza, a pérola da Ásia.